Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi parábolas. Nessa semana tivemos a oportunidade de estudar a lição de número 4 do nosso trimestre. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Marcos 4, versos 24 e 25, que diz: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhes será tirado. Tivemos a oportunidade de poder estudar algumas parábolas durante essa semana. Na verdade, são 5 parábolas que são apresentadas aqui em Marcos capítulo 4. A parábola do semeador, a parábola da lamparina, a medida, a semente do grão de mostarda. E quando olhamos para o todo, nós percebemos que o grande propósito do Senhor Jesus foi, de alguma forma, mostrar que o reino de Deus, a forma como o reino de Deus consegue se estabelecer. Num primeiro momento, com a parábola do semeador, ele trabalhou os diferentes solos nos quais a semente do evangelho ou do reino chega até as pessoas. E isso, é claro, sendo analisado como a semente que cai na beira do caminho, as aves do céu levaram, aquela que caiu entre a terra rochosa, ela até germinou, mas não tinha muitas raízes, e quando veio o sol, ela acabou se queimando. Depois, aquela que caiu entre os espinhos abafaram a semente e ela não conseguiu crescer. E aquela que caiu na boa terra é a mesma semente, é o mesmo semeador, mas o resultado final acaba sendo definido principalmente por causa do tipo de solo que acaba sendo utilizado ou nos quais a semente vai cair. Depois tivemos a oportunidade de poder analisar a parábola da lamparina, que deve ser colocada, a lamparina deve ser colocada no lugar mais alto, no velador. Mas naquela época haviam pessoas que não tinham interesse de poder entender a mensagem de Cristo, estavam seguindo apenas para poder tentar atrapalhar o processo de crescimento ou para impedir que a luz brilhasse sobre as pessoas. E Jesus mencionou que eles poderiam até tentar colocar embaixo da cama ou embaixo de um cesto, mas a luz brilharia. Ninguém deveria trabalhar dessa maneira, mas que no tempo certo tudo seria trazido às claras. E quando pensamos no reino de Deus que tem brilhado e se expandido por todo mundo, como tem acontecido ainda hoje, e como sabemos que continuará acontecendo até o retorno de Jesus, sabemos que Jesus estava certo. Pois tivemos a oportunidade de poder ver a questão do processo de crescimento, com a parábola do crescimento, quando você analisa ali os estágios, primeiro a semente que germina, depois cresce, acaba produzindo fruto, o fruto amadurece, então vem o processo da colheita. E a semente de mostarda, que apesar de ser muito pequena, ela depois se transforma numa planta grande, que até as aves do céu chegam a fazer ninhos nela, mostrando que o reino de Deus naquela época começou tão pequeno, mas que tornar-se-ia tão grande. Algumas perguntas que surgiram durante essa semana. Ok, é bom a gente saber que o reino de Deus ele cresceu e continuará crescendo até a época do retorno de Jesus. Ok, mas e eu? O que o Senhor espera de mim como parte do seu reino? No nosso guia de estudos hoje, existe um texto do livro Parábolas de Jesus, nas páginas 21 e 22, que mostra que dois aspectos. Eu vou deixar que você leia depois o texto em casa, mas o primeiro aspecto que é aqui salientado é a questão da santidade e integridade no serviço de Cristo. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Aquele que entendeu o chamado de Cristo Jesus, aquele que compreendeu que o Senhor Jesus o estava chamando para poder fazer parte do reino, ele precisa trabalhar com santidade e com integridade. Ele precisa se dedicar ao reino. Ele precisa trabalhar. Por quê? Porque quando o reino de Deus nos alcança, nós fazemos parte dele. Então agora os interesses do reino de Deus é que vão nortear a nossa vida. Quando você para poder pensar que desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
estão colocando todos os recursos do universo à disposição da humanidade para poder salvar o nosso planeta, que foi envolvido na rebelião. Seria justo Deus dirigindo o processo de estabelecimento do reino dele, focado na salvação de pessoas, e nós temos outro foco para a nossa vida? Se nós realmente somos parte do reino de Deus, nós temos que viver em santidade. Viver em santidade significa viver os princípios do reino de Deus. E ao mesmo tempo integridade, ou seja, comprometidos com o reino de Deus. E aqui, o outro detalhe que vai aparecer aqui é a questão do amor, que também se subdivide em duas questões. Aquele que é envolvido pelo reino de Deus, ele vai reagir, além de ter uma vida de santidade e integridade a serviço de Deus, ele vai trabalhar movido pelo amor. Mas um amor, ele precisa ser motivo de ação. Não é um amor contemplativo, um amor que fica observando e dizendo, como eu amo a Deus. E hoje você encontra uma grande quantidade de pessoas na nossa sociedade que trabalham dessa maneira. Usam camisetas com o nome de Jesus, fazem postagens na internet com o nome de Jesus, mas não vivem com comprometimento com ele. Esse sentimento é etéreo, ele não se materializa. Aquele que realmente faz parte do reino de Deus, ele vai viver em amor, vai materializar esse amor através de atitudes. Ele vai compartilhar o reino de Deus com outras pessoas que estão à sua volta. Ele experimentou a graça de Cristo, ele quer que os outros também experimentem. Então ele se dedica a isso, a sua vida se resume a isso. E a outra questão é o amor que será revelado no sacrifício. Quando olhamos para Cristo e percebemos até onde ele foi, se sacrificando a si mesmo para nos salvar, esse amor ele nos leva a viver também uma experiência de sacrifício em relação ao outro. Não é fácil a gente se dedicar à pregação do Evangelho do Reino para as pessoas à nossa volta. Nós temos uma vida tão corrida, focada nos nossos próprios interesses. Para que você se dedique aos outros, você precisa abrir mão do seu tempo, dos seus interesses, colocá-los em segundo plano. Estava agora conversando, agora há pouquinho, eu estava conversando com meu amigo pastor Benedito Braz, que é meu vizinho aqui. Moramos no mesmo condomínio. E ele estava me dizendo, meu amigo, vou fazer uma visita agora. E eu falei para ele, mas você não está de férias? Daí ele olhou para mim e disse, não, eu estou de férias, mas eu vou fazer uma visita como parte do reino de Deus. Uma pessoa que está precisando, uma pessoa de uma das minhas igrejas, mas eu vou visitar, apesar das férias, porque faz parte das demandas do reino. Essa pessoa está precisando de alguém e esse alguém eu sinto que sou eu. E eu olhei para isso e isso aquece o coração da gente. Eu não estou dizendo que a gente não deve dedicar tempo para poder descansar, até porque Jesus fez isso. Mas eu estou dizendo que quando você tem o reino de Deus de forma bem clara na tua vida, isso vai ser materializado através de atos também de sacrifício. Às vezes, em nome dos interesses do reino, você vai sacrificar alguma coisa que é importante para você. Porque você sabe que é isso que Jesus espera de nós. E aí, o texto ele termina com o seguinte parágrafo. O pensamento da sua honra e glória terá procedência sobre todas as outras coisas. Terá precedência sobre todas as coisas. O pensamento da sua honra, a honra de Cristo e a glória de Cristo terá precedência, ou seja, vai ter proeminência, vai ter a prioridade, vai ter a primazia sobre todas as outras coisas. É pensar que tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus, é para a expansão do reino de Deus, é que vai nortear a nossa vida. Amanhã nós teremos a oportunidade de poder compartilhar na nossa unidade de ação os princípios da lição dessa semana. Eu queria te desafiar a compartilhar com as pessoas da sua unidade que tipo de atitudes de amor, de sacrifício, de doação da nossa parte nós podemos ter no nosso dia a dia para podermos expandir ainda mais as fronteiras do reino de Deus. Amanhã nós teremos a oportunidade de poder começar uma nova temática na lição de número 5, cujo tema será Milagres à margem do lago. Mas antes de o fazer, eu gostaria de orar a Deus. Antes dessa oração, entretanto, eu gostaria de desafiá-lo a
a fazer algumas coisas que são muito simples, que não vão te custar nada, mas vão fazer com que você se torne um parceiro nosso dentro desse ministério de compartilhar os ensinamentos da Bíblia. Todas as vezes que você se inscreve no canal, que você compartilha um vídeo, que você deixa o seu comentário, você está mandando um recado para o YouTube. Você está dizendo, olha, esse conteúdo é relevante. Então, o YouTube faz o quê? Pega esse conteúdo e coloca à disposição de mais pessoas. Então, não seja apenas um consumidor do conteúdo desse canal. Seja um parceiro na disseminação dessa mesma mensagem para outras pessoas. E assim, nós vamos alargar mais as fronteiras do reino de Deus. Mas agora eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, porque nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender como o reino de Deus funciona. Queremos que as fronteiras do reino de Deus alcancem toda a terra, cada tribo, língua, povo e nação. Ajuda-nos a podermos ser parceiros teus nessa missão. Mas pedimos também que o Senhor ouça nesse momento os pedidos que estão subindo até o teu trono de graça. Coloca diante do Senhor cada amigo, cada companheiro, cada irmão que enviou os seus pedidos para cá, para a nossa comunidade de oração. E ao mesmo tempo, aqueles que ficaram no coração, responde de acordo com a tua vontade, Pai. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?